Não, sim, mas aí você não pode fazer uma Não, pergunta. dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Deixa eu falar. Eu vou te ajudar, calma. Eu estou respondendo, você fez metade da pergunta que eu estou te respondendo e a outra metade você não sabia que ele estava machucado. Sabia sim. Então você procura ouvir de novo a pergunta que você fez para mim. Aí você vai ver que você pisou na bola, então. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. E após a derrota para o Flamengo, teve até bate-boca na coletiva do Renato Gaúcho, que mandou a real. Veja só. Queria te perguntar a respeito de um jogador que não estava disponível hoje, mas que já foi muito importante para o clube, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele foi para a Copa do Mundo com condições de jogo, aparentemente, jogou poucos minutos, e você agora está usando esquemas com 3 volantes, com linha de 5 defensores, em que você não usa um jogador exatamente nas características do Ganso. Então eu queria escutar de você. O que você pensa a respeito do momento atual do Ganso, como que você enxerga que ele está fisicamente, tecnicamente, e o que você enxerga que ele pode agregar, que como ele pode ser útil aos esquemas que você bota no campo de agora até o final do ano. Obrigado. Não, é isso que eu ia falar para ele. É isso que Pô. Não, sim, mas aí você não pode fazer uma Não, pergunta. dá o microfone para ele. Dá o microfone para ele. Deixa eu falar. Eu vou te ajudar, calma. A tua pergunta, eu vou falar sobre o Ganso. O Ganso é um jogador importante no nosso grupo. É um dos líderes do grupo. Eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo. Não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. O Ganso não está sendo relacionado porque ele está machucado. Fez exame, deu quase grau 1. Vocês não sabem, mas então eu vou falar agora. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna, fez exame, constatou a lesão. Então, por isso que ele não está. Simplesmente porque ele está machucado. E no jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar. Pronto. Agora você devia ter tido essa informação, né? Que ele está machucado. Minha pergunta não foi essa. Não, você foi sim. Foi. Você perguntou o que ele representa no grupo. Eu estou educadamente te respondendo a pergunta. Pedi para devolver o microfone. Você pode se manifestar de novo. Eu estou respondendo. Você fez metade da pergunta que eu estou te respondendo e a outra metade você não sabia que ele estava machucado. Sabia sim. Então você procura ouvir de novo a pergunta que você fez para mim. Tá bom. Aí você vai ver que você pisou na bola, então. Você fez 7 mudanças no time principal, e além da volta do esquema com 3 zagueiros. Essas mudanças foram mais por opção técnica, desgaste físico por conta do calendário. Se puder falar também da questão do Cano, porque ele não foi relacionado. Mas você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar uma equipe, a mesma equipe, a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que eu não tenho nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ficou, fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo. Tirando o lance do gol, volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa,
fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver sempre todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado. Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso... a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Galera, eu quero muito saber a opinião de vocês aí. Renato Gaúcho, mais uma vez, cara, sendo polêmico ali nas suas coletivas de imprensa. Teve até um bate-boca, uma discussão ali em relação a um repórter, um comentarista lá, que fez uma pergunta, no caso, para o Renato Gaúcho, que não gostou muito. Teve até um comentarista lá, um jornalista, que rebateu a pergunta do outro jornalista. Cara, virou uma bagunça só, né? Tudo isso por conta de uma pergunta relacionada ao jogador Ganso, que não tá atuando. A gente sabe que ele tá lesionado, e inclusive o próprio Renato Gaúcho, pessoal, deixou bem claro que ele iria jogar contra o Cruzeiro. Foi relacionado, tava na lista, quando de repente ele acabou sentindo ali e foi constatado que ele ainda está lesionado. O Flamengo venceu o time do Fluminense ali por 1-0 com o gol de Pedro, que após o jogo, melhor dizendo, fez um desabafo sobre essa situação polêmica que está envolvendo tanto ele como o Felipe Luiz, de uma pessoa lá dentro que acabou vazando a informação de que o Pedro iria ser vendido. Tudo isso gerou uma revolta no Pedro, que acabou fazendo com que ele demonstrasse essa atitude dentro dos treinamentos ali do Flamengo. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa vitória do Flamengo, que mesmo vencendo, não se encontra na primeira posição. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, podendo vencer e ficar empatado em números de pontos com o Cruzeiro, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixa o like, Deus abençoe a todos e até a próxima.